Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais web seminário. Toda quinta-feira, às 5 horas, a gente lança um vídeo novo para te contar boas práticas e dar muita dica e muito conteúdo que vai fazer diferença na sua vida. Se hoje você quer saber mais sobre como a tecnologia pode fazer com que a sua empresa contábil vá além, para que você tenha mais produtividade, menos chance de erro, o Lucas, que é nosso convidado, mais uma vez, além de convidado, é um grande parceiro nosso, vai te contar sobre como ele usa a tecnologia hoje na empresa contábil dele. Então, Lucas, boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa o pessoal tarde, já está te Mari. vendo. Beleza. Boa tarde, Mari. Boa tarde, galera. E aí, tudo bom? Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Hoje a gente tem mais um tempinho, né, Mari? Então, deixa eu me Isso apresentar um aí. pouquinho. Eu eu tenho técnico em contabilidade, eu tenho bacharel em contabilidade e tenho mestrado em contabilidade. E eu caí nessa profissão de paraquedas, não foi escolhido desde o início, né? Mas assim, eu consegui amar essa profissão e hoje, né, tô indo fazer um doutorado também em contabilidade, tá? Então assim, não tem para onde eu fugir e eu tô amando todo esse tipo de processo que a contabilidade me deu e tudo que eu tenho hoje é devido à contabilidade. Falando um pouquinho da minha história, né? Eu comecei como todo mundo, apanhando muito dentro de uma empresa de contabilidade, né? E comecei como estagiário, normal, fui galgando outros processos até chegar a ser sócio da empresa, né? Hoje eu estou sozinho na sociedade, então você imagina lidar com centenas de clientes sozinho, com a equipe extremamente eficiente e vem à tona o tema que a gente vai falar. Como é que eu consigo sozinho trabalhar tudo isso com essa equipe, ter uma equipe bem enxuta e trabalhar todos esses processos, tá? Agradecer, né, de novo a você, Mari, agradecer Gaspar, agradecer toda a equipe da Nibo. E aí, assim, onde o Nibo chegou para mim? Por que o Nibo chegou para mim? Eu fiz umas pesquisas, em vários meses, em diversos sites, diversos processos, diversos sistemas, e o Nibo foi o que me agradou mais. Inclusive, essa conversa que eu estou tendo contigo, Mari, com vocês, é uma conversa bem aberta, inclusive eu já falei isso até para o Gaspar várias vezes. O Nibo, ele me traz uma solução simples e eficaz. Coisas que outros sistemas eu não consigo ter isso. É algo que precisa de uma série de cadastros, de uma série de parâmetros, coisa que o Nibo eu não tenho esse tipo de problema. E aí a gente começou essa parceria com o Nibo, né? Hoje a gente usa todos os sistemas da Nibo, todos. A gente testa, a gente usa e valida. E eu gostaria de começar a falar com vocês sobre o Nibo Obrigações. O que que me fez, e aí é um relato mesmo meu, o que que me fez usar o Nibo Obrigações? Primeiro eu fiquei encantado lá no Nibo Conference do ano passado. Eu falei, cara, eu já quero isso. Aí vai, vem, dezembro começaram, né? Fizeram um pré-lançamento, dezembro a gente iniciou e startou. E aí, por que que a gente usou o Nibo Obrigações? Eu fui fazer cálculos, tá? Eu cheguei num cálculo bem específico. Eu falei, tá, quanto tempo eu gasto para preparar um e-mail e mandar esse e-mail para o cliente? E aí levantei cálculo de pessoal, e aí eu sugiro que você faça isso, levante seu custo, veja quanto você gasta de tempo para anexar arquivos no e-mail, mandar folha, mandar simples, mandar um balanço, uma DRE, enfim, o que você queira mandar, e faz um cálculo por minuto e calcula a hora do teu setor por minuto e vê qual o custo disso. Você vai ver que é bem mais barato, e aí você pode contratar o Nimbo Obrigações, porque ele vai sair bem mais em conta. Fora que todo o teu processo operacional não vai ficar preso a isso. Isso eu estou falando de uma função do Nível Obrigações, que é disparar e-mail para o cara, né, para o cliente. Aqui a gente teve, não vou dizer 100% de adesão de todos os clientes, mas hoje, inclusive hoje eu falei com o último cliente que faltava, que não tinha aderido. Hoje a gente está com 100%, mas até uma semana atrás a gente estava com 99% de adesão. Lucas, mas é 100? Não, 100 é 100, 99 é 99, né? Então, aí hoje a gente tem todos os clientes aderindo ao nível obrigações. E aí agora a gente vai para um novo sistema do nível obrigações, que é o quê? Controlar todos os protocolos, ver a questão de obrigações, eliminar todas as planilhas que a gente tem, controle de tarefas de outros sistemas e etc., para fazer tudo isso dentro do nível obrigações.
Então, eu vou mandar e-mail para o cliente, eu vou controlar como é que estão as obrigações, eu vou ver se a galera está em dias com tudo isso, né? E isso me dá uma margem de tempo para o colaborador enorme. E aí eu não estou falando do ganho de tempo do cara, eu estou falando também do ganho financeiro. Porque se ele tem tempo para analisar isso, se ele tem tempo para não mandar isso para o cliente, ele tem tempo para analisar outras informações. Que aí vem aquela nossa conversa lá do webinar passado, que a gente falou sobre a questão do contador. Do contador saber gerir as informações, do contador trabalhar tudo isso, tá? Então, ele está tendo tempo de analisar, realmente fazer a função do contador. O contador, ele é um cientista. Então, ele tem que analisar, ele não tem que estar na parte operacional. E aí a gente tem sistemas que rodam isso fácil para você. E aí eu posso falar um pouco também da gente, que é a nossa segunda empresa, que é a Beteltech. A gente criou um robô, né, um bot que a gente chama, e isso veio de uma visita técnica que a gente fez em São Paulo. Aí a gente viu algumas empresas usando isso com tecnologias internas. E eu falei, tá, legal, se eles fazem lá, por que eu não posso fazer aqui também? Né? Eu fui ver custos antes de tentar fazer, e o custo de fazer era bem menor do que contratar dessa galera que já fazia, que era um custo bem alto. O que eu fiz? Eu projetei para mim, analisei, validei o negócio, funcionou para mim, aí eu comecei a vender para outros contadores. Só que eu não vendo nem por um terço do valor que eu poderia vender. Por quê? Porque a minha ideia não é ficar rico com essa ferramenta. Não é deixar. E aí eu tenho mais 2 sócios nessa empresa, né? Não é deixar a galera que está comigo, meus sócios, ficarem ricos com isso. É fazer com que todos os contadores usem e otimizem seu tempo para que a gente consiga trabalhar. Então, o que ele faz? Ele entra no site da Prefeitura de Fortaleza, eu estou falando de Fortaleza só, a gente não está atendendo nenhum outro estado, por demanda, né? A gente entra no site de Fortaleza, ele faz o encerramento automático da escrituração, baixa o protocolo e manda o relatório para o contador. Eu estou te falando, Mari, isso, um resumo para tu ter uma noção, eu perdia 4 dias com um analista fazendo isso. Hoje, o robô roda em 40 minutos, com a tela minimizada e ele fazendo isso automaticamente. E chance então, assim, de erro, né? Chance de erro zero, porque a gente está implantando melhorias. Então, aqui a gente tem um detalhe em Fortaleza, que é a questão de aceite de notas. Se você vai aceitar nota de outro município ou não, enfim. E aí o cara também pode marcar se ele quer aceitar nota, se ele não quer, né? É onde eu estou querendo chegar. Essa parte operacional, a gente vai ter vários robôs, vários bots, tudos que vocês possam imaginar que vão fazer isso para a gente. E aí veio até uma galera que ficou meio enciumada com o pessoal da Reut, né? Os caras estão vindo, querendo abranger micro e pequena empresa, eles não estão. Eu assisti um webinar deles e eles falaram que eles querem atingir RPs com grandes empresas. Então, para quem trabalha com micro, pequena e empresa de pequeno porte, eles não vão mexer nisso. Mas hoje de manhã a gente estava no grupo do SESCAP discutindo sobre isso. O Santander publicando lá que estava fazendo parceria com um determinado sistema que estava atualizando a contabilidade de um modelo mais barato. Então, assim, e a galera falando, isso tem que mudar, não sei o que eu falei. Não, gente, quem tem que mudar são os contadores. A galera tem que entender que essa parte de operacional, ela vai acabar. A Receita Federal já está cruzando mundos e fundos, então eles vão terminar com isso fácil, e a gente precisa entender que o processo do contador está mudando e vai mudar ainda mais. Né? Então, essa parte de robotização... Oi, Mari? E uma coisa que precisa estar claro também, Lucas, é que a tecnologia e você automatizar determinados processos, isso não bota em risco a contabilidade. São coisas diferentes, né? São coisas totalmente diferentes. Então, assim, a contabilidade ela é uma ciência que ela é estudada e ela é analisada. O fato da gente ter a robotização interna na contabilidade só vai otimizar ainda mais o nosso tempo, para que a gente tenha tempo para desenvolver outras tarefas, que é a tarefa do contador. A nossa tarefa não é simplesmente enviar obrigações acessórias. E aí muito contador está se perdendo nisso, tá? Então, se eu puder deixar um recado para vocês aqui, esse recado é esse. Não se perca na parte operacional da sua empresa, tá? E nem na parte de obrigações acessórias. E aí, voltando um pouquinho... Pode dizer, Mari. Uma coisa que eu ia só complementar aqui, pessoal, quando eu converso com o Lucas, uma das coisas que mais chamou atenção no processo que ele toca hoje
e como isso dá resultado na empresa contábil dele. Ele vai entrar mais a fundo, ele vai dar mais detalhes para vocês daqui a pouco. Mas, primeiro, ele já tem uma mente voltada para a tecnologia. Ele está disposto a entender, ele está disposto a conhecer, ele quer isso, sabe? Ele vê a tecnologia como um aliado hoje da empresa contábil dele. E uma outra coisa que chamou muita atenção é que ele não tem uma tecnologia, ele tem várias. Ele já automatiza muita coisa e daqui a pouco ele vai entrar em mais detalhes e vai contar para vocês os benefícios que ele tem conseguido, a lucratividade que ele tem conseguido, dado esse pensamento inovador, esse pensamento aberto ao novo, sabe? Então, vocês vão entender daqui a pouco por que o Lucas chamou muito a nossa atenção. Ele vai contar aqui uma série de tecnologias que ele usa hoje na empresa contábil dele. Começou a falar do Nibo e etc., mas tem mais uma série de coisas. E muito legal a sua iniciativa de robô, porque, assim, é algo que a gente não escuta muita gente falando sobre isso, sabe? E você não só aderiu, como você fez. Então, é algo bem fora da curva, assim. Então, contar para o pessoal como é que você tem conseguido, quais são essas tecnologias e quais os ganhos que você teve, é riquíssimo, porque eles pedem bastante para a gente, muita coisa prática e acionável, sabe? Mas manda ver. E assim, e aí falando de tecnologia, eu acho que o contador ele não estuda isso na faculdade, né? Eu acho não, eu tenho certeza. Sim. E é um fato que a gente precisa abordar aqui, né? Até o semestre passado eu estava coordenando um curso de contábeis aqui em Fortaleza e eu tentava levar isso ao máximo para os alunos, né? E eu percebia que quando eles iam para o mercado ainda faltava esse plus a mais. É claro que a gente não vai conseguir trazer tudo dentro da graduação, mas o ideal é que a gente consiga levar ao máximo também, como eu sou professor, levar ao máximo para os alunos dessa parte tecnológica. E aí falando ainda um pouquinho do robô. Por que esse robô ele está em fase embrionária, né? Eu chamo ele, eu digo que ele é uma startup. A Betel Contabilidade é a aceleradora e a Betel Tech é a startup dentro da Betel Contabilidade. Porque a gente não quis gastar dinheiro com isso. Por quê? Porque a ideia não como eu falei, não é a gente ficar rico com esse projeto, mas a ideia é desenvolver mais tecnologia para ajudar mais gente e assim a gente conseguir galgar novos espaços, né? O que a Nivo também me trouxe de super bom? A parte de gestão financeira, que a gente oferece para todos os clientes da gente, a gente praticamente dá o Nibo, né? A gente dá a gestão financeira e atrela isso dentro lá da contabilidade. Então, hoje, a gente deve ter 2 ou 3 empresas que trabalham ainda com documentos físicos. O resto, todo mundo está fazendo pelo nível de gestão financeira, manda para a gente faz esse encerramento. Então, hoje a nossa contabilidade ela está bem atualizada, está bem feita, e a gente está conseguindo utilizar um termo que eu acho bem legal, que é contabilidade em tempo real, né? Então, a gente consegue dar informação lá para o usuário, lá da ponta, que tipo de informação como é que está a empresa dele, o que ele precisa fazer. E hoje os clientes já cobram a gente. Ei, Lucas, cadê a reunião mensal que a gente ficou de fazer? Cadê aquele balanço? Cadê aquela DRE? Cadê aquela análise que a gente precisava ser feita? Então, são coisas que a gente também já usa na gestão financeira. E o Nibodocs, ele englobou tudo isso, né? Eu libero para o cliente a relação de documentos que ele precisa e ele manda para a gente. E agora a gente está no processo de implementar uma outra coisa que o Nibodocs faz, que é linkar o documento lá no Contas a Pagar e fazer todo esse processo de alteração sem ter interferência manual de ninguém, né? Então, essas ferramentas que o Nibus traz para a gente são ferramentas excelentes, de custo baixíssimo, se a gente for analisar por isso, que ajudam o contador a trazer e ter mais tempo dentro da informação dele, né? O que eu posso falar de ferramentas ainda para otimizar o tempo? A gente gosta aqui dentro da Betel de utilizar uma ferramenta chamada Wunderlist. É uma ferramenta gratuita da Microsoft e ela faz simplesmente o controle de tarefas diárias. Então, se eu quero avisar para um colaborador que tem que marcar uma reunião com o cliente X ou que tem que mandar um documento para o cliente Y, eu aviso no Wunderlist, fica lá gravado, ele vai ver lá no Wunderlist dele e ele consegue, depois a gente consegue ter um log dessas informações sem precisar ficar mandando por WhatsApp e acabar caindo no esquecimento em cima disso, né? E aí funcionou tão bem que a gente eliminou todas as planilhas que a gente estava trabalhando aqui de controle de tarefas, a gente está jogando tudo para o Wunderlist. Então a gente divide por setor,
Cada setor tem o seu colaborador, e aí um não enxerga o do outro para não ter interferência, né? Para também não ficar vendo muita coisa, porque também não tem muito sentido se não perde a visibilidade do negócio, né? Não que a gente não abra muito os números aqui, a gente abre até demais os números aqui dentro da Betel. Mas aí você precisa focar dentro do seu setor para você dar um resultado melhor e melhorar a sua produtividade, né? Então, o Wunderlist, pelo fato dele ser gratuito, pelo fato dele ter aplicativo no celular, pelo fato dele ter aplicativo para o Mac, enfim, para diversas plataformas você consegue acessar e trabalhar ele. Indico para alguns clientes ele, o Wunderlist, e todo mundo aceita, porque se eu tenho uma reunião mensal com a Mari para fazer a tal hora e tal dia, se eu colocar no Wunderlist, todo mês ele vai me lembrar. Então, não preciso estar fazendo nenhum tipo de lembrete ou fazendo nada disso, né? Também a gente gosta muito de utilizar o Trello aqui para algumas tarefas, principalmente na área comercial. Lucas, por que vocês não usam outros sistemas? Porque a gente ainda está implementando aqui algumas coisas. Então, o Trello para a gente resolve muita coisa, como por exemplo, com o pessoal do marketing, que é externo, nossa, a gente não tem um marketing interno ainda. A gente usa o Trello. Com o comercial aqui, com o financeiro, a gente usa o Trello para fazer alguns mapeamentos de processo, né? Então, o Trello também é muito legal para isso. O bom do Trello é que ele é bem visual também, né, Lucas? Então, você vai até falar, de repente, mais detalhes aqui de como você usa ele dentro da área comercial, mas várias pessoas, alguns contadores já me disseram que usam como se fosse um CRM e para demandas externas, para controlar o que já foi entregue, o que não foi, o que está pendente, etc. É isso mesmo. Eu estou até aqui vendo aqui o Trello e eu vou dar uma abridinha nele rapidinho. Assim, o que que a gente faz no Trello, basicamente? A gente cria uma linha lá, uma coluna para prospects, uma coluna para contratos a fazer, contratos em andamentos, contratos assinados, contratos para cadastrar no Nibo, que a gente tem que colocar isso lá, e depois a gente cria um pós-venda, né? E aí, nesse de criar o pós-venda, é que a gente vai ter o feedback lá do cara depois de ter um mês, 2 meses, a gente vai entrar em contato com ele para saber como é que tá. E essa de criar o pós-venda surgiu meio que um setor que a gente criou agora, há 3 semanas, setor chamado de relacionamento. Que esse setor ele vai acompanhar o nosso cliente nos primeiros 3, 4 meses. E vai ver, vai estar de perto, então vai ensinar como é que se usa o Nibo, vai ensinar o Nibo de gestão financeira, o Nibo obrigações, vai ensinar como é que se assina um contrato, que era isso que eu ia falar também. A gente usa a ferramenta da ClickSign, né, uma ferramenta também gratuita, até um número X de contratos. Então a gente também não trabalha mais com papel em termos de contratos. Então a gente pega, manda para o cliente assina, devolve para a gente e a gente assina de novo. Então, assim, esse setor de relacionamento está linkado com isso, que está linkado junto da ferramenta do Trello. Lucas, e o que você usa mais também com o Trello, né? Eu uso com o Trello Marketing, então tem lá os briefings para fazer, tem lá as artes que foram aprovadas, tem publicações fixas, tem todas as publicações do ano, que aí se eu quiser revisar alguma coisa que foi feito naquele ano XYZ, vai estar lá, né? Também criei o Trello já para escrever um livro, né? Também capítulos de livro, alguma coisa que eu compartilhei com outras pessoas. Enfim, o Trello ele é bem dinâmico e é legal por conta disso. E aí você pode ir adicionando. Com o pessoal da faculdade, a gente usava o Trello para fazer os eventos da faculdade, né? Então, assim, ele te dá uma série de opções e uma série de leques que você consegue trabalhar com isso. Outra coisa, Mari, que eu achei bem legal aqui que a gente implantou foi a questão do Google, né? Tanto o Google Agenda como o Google E-mail, enfim, a Google Drive, todas as ferramentas do Google que são baratinhas. Lucas, mas é em dólar, você vai gastar muito dinheiro e tal. Não, mas a questão não é gastar dinheiro. A questão, de novo, é a otimização do tempo que você tem, o tempo que você ganha com essas ferramentas para você conseguir desenvolver melhor a tua equipe, tá? Então você imagina, eu tenho uma pessoa aqui no departamento contábil que ela cuida de 30 empresas. Lucas, é pouca gente, é muita gente, eu não sei para a tua operação, mas é bem otimizado o nosso processo. Por quê? Porque essas ferramentas ajudam. Então, se você vai lá no Google também, pega um domínio do Google lá para você poder se cadastrar, você vai ter o Google Agenda, aí você pega o Google Agenda, compartilha com todo mundo da equipe, então todo mundo sabe onde é que todo mundo está. Você pega o Google Drive, compartilha arquivo, não precisa ter Office instalado, não precisa ter licença de Office, via fiscalização, etc. Enfim, você já elimina tudo isso. Quiser alterar algum arquivo, já altera tudo nas nuvens. Então, tem uma série de produtos que o próprio Google te dá com isso. Fora o Google Ads, que aí vem marketing, vem uma série de coisas que eles podem também te ajudar. Outra coisa que a gente implantou, Mário, que deu super certo aqui,
foi a questão de liberar acesso remoto. Então, hoje, os funcionários têm acesso remoto, a gente tem um servidor exclusivo para isso, a gente tem um servidor de dados e a gente tem um servidor de acesso remoto, que é um servidor de TS, Terminal Service, que a gente chama. Tudo local ainda, né? Mas a gente faz backup em nuvem, faz backup, enfim, a gente tem uma série de políticas de backups aqui para a gente não perder nenhum processo, nenhum dado de nenhum cliente. Então hoje o funcionário chegou, Lucas, estou doente, não vou poder ir e tal, de casa ele trabalha, Lucas, não estou afim, vai lá de casa, trabalha de casa. Isso deu um ganho para a gente, uma otimização de resultado também enorme, né? Porque aí, se eu for entrar nesse assunto, a gente vai ter que falar de gestão de pessoas, e aí gestão de pessoas não é o nosso foco aqui, mas hoje essa geração que está aqui com a gente hoje, que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, é uma geração bem diferente, não é uma geração que gosta de estar lá cumprindo horário, é uma geração que gosta de estar livre, estar bem à vontade, e eles não vão atrás de salário, eles vão atrás de política, eles vão atrás de visão da empresa, com a visão deles, enfim. Mas não vou entrar nesse mérito, aí eu deixo um outro webinar, Maria, aí para vocês pensarem, mas vale a pena vocês verem isso. Ah, com relação ao BPO financeiro, né, que a gente implantou aqui, que eu comentei da vez passada, o BPO financeiro a gente usa ele 100% com o Nibo, tá, com a gestão financeira. Ele funciona super bem, tá? Como eu falei, a gente tem uma pessoa exclusiva no BPO financeiro e eu testei aqui internamente, foi validado internamente todo o processo e depois que a gente começou a vender e aí começou a dar certo, tá longe de ser o que eu quero, muito longe ainda, mas é um projeto embrionário que se você procurar no mercado você não vai achar nenhum tipo de BPO financeiro online, né? Não existe isso. Pode ser que agora, a partir desse webinar, só um minutinho, pode ser que agora, a partir desse webinar, a galera comece a pensar e me perguntar e questionar sobre isso, e apareçam outros, eu vou achar ótimo, porque a gente vai melhorar nosso processo, mas ele é novinho, ele começou agora, no janeiro, dezembro, mais ou menos. Então, assim, ele tá um projeto embrionário, é igual o projeto lá da Beteltech, que é referente ao projeto do robô. É um projeto bem embrionário, é um projeto bem pequenininho ainda, mas que está dando certo e que está dando um bom resultado financeiro para a gente, né? E aí, Mari, assim, as tecnologias que a gente usa e que a gente aporta aqui dentro da Betel, eu costumo falar só depois que eu testo. Então, tem vários outros sistemas que a gente está rodando aqui, tem várias outras coisas que a gente está validando. A gente tem gastado muito com tecnologia. Eu acho que a gente vai gastar ainda bem mais com isso, né? Não só com a capacitação da galera, mas com tecnologia. Então a gente já fez compra esse ano também de sistema que faz a busca de nota fiscal sem a gente perder tempo. Então a galera do fiscal também já adorou, já ganhou um tempão nisso, né? O nosso próprio sistema contábil que a gente usa, a gente já meio que passa, terceiriza muita coisa para o cliente. Então, vai fazer uma admissão, é o cliente que faz e joga para a gente. Vai fazer a folha, é o cliente que faz e joga para a gente. Então, assim, essa questão também de você jogar um pouco da responsabilidade para o cliente em cima disso é legal. E aí você ganha tempo na tua equipe, né? E aí um dos argumentos que eu uso é, ok, Lucas, teus honorários estão muito caros. Eu falei, você quer que eu diminua? Quero. Ou você quer manter o mesmo preço? Quero também. Então, eu vou ter que te passar algumas coisas para tu ir fazendo, para tu me ajudar, né? Então é mais ou menos essa política que a gente faz. Quando o cara não quer, a gente fala, beleza, a gente cobra mais. Só que agora a gente está no outro processo, Mário. A gente está no processo de dizer assim, ok, o cliente não está dentro da nossa política, vamos procurar outros clientes que estejam dentro da nossa política. Mas, Lucas, por que isso, né? Porque se a gente não trabalha o cliente dentro da nossa política, acaba que a gente vai tratar cada cliente de uma forma diferente. E aí, cada cliente de uma forma diferente, ele vai trazer um dano operacional para a gente muito grande. Porque cada um tem um jeito de lidar, cada um tem um jeito de trabalhar diferente. Então, assim, se eu não digo para o cliente qual é a minha política e como é que ele tem que fazer, fica muito difícil de eu conseguir minimizar erros, minimizar riscos e minimizar minha parte operacional interna dentro da minha empresa, tá? A tecnologia vai haver, sempre vai haver e vai ter muito mais aí em voga. E aí tem tecnologia de marketing que eu também não vou citar, que aí a gente tem uma excelente ferramenta que a gente começou agora, que foi o RD Station. Mas não vou falar muito sobre ela porque eu estou começando a usar, então não tenho muito know-how para falar dela. Eu acho que Mari, você, Mari, e vocês aí do marketing pode falar bem melhor do que eu, mas tem muita coisa vindo aí. E se eu puder, de coração, deixar um recado
para você, colega que está me assistindo, que está assistindo a Mari, pense com carinho sobre as tecnologias. Pense com carinho com o que você pode melhorar seu processo. E uma dica primordial é: veja o seu processo. Faça um mapeamento de processo. Veja onde é que está errando. Veja onde é que está saindo uma perca de tempo maior do colaborador. Às vezes pode ser o cliente que está atrapalhando. E aí eu pergunto, será que não é melhor devolver o cliente ou entregar o cliente e assumir outras coisas? E deixar o colaborador com outros processos, entendendo de outras formas? Não é querendo esbanjar de forma alguma, tá, gente? Mas a questão é, se ele atrapalha um pouco o teu time, pode ser que o teu time esteja sendo prejudicado por conta desse cliente específico. E aí, de repente, é melhor você repensar a tua estratégia, tá? Eu estava conversando com alguns amigos agora e vi um caso de um contador que ele mudou toda a contabilidade dele, que é com normal, que a gente chama, ele mudou toda para a contabilidade digital. E o que é a contabilidade digital? Nada mais é do que você fazer volumes via internet, né? Receber e mandar arquivos via internet. Aí eu olhei para ele e falei assim, beleza, então eu já estou fazendo contabilidade digital há muito tempo, porque eu já estou trabalhando com isso há muito tempo. Então, para mim, está super tranquilo. Mas ele mudou a operação dele, ele mudou o nicho de mercado dele, ele mudou a forma de gerir dele, ele mudou uma série de coisas. Hoje ele está bem, graças a Deus. Mas foi bem arriscado. E a galera ainda que ainda está na parte lá do papel, de pegar nota fiscal, de pegar documento, cuida que tu já está atrasado. Muito, muito, muito atrasado, tá? Mari, vamos abrir para pergunta, você tem alguma coisa, vamos falar? Lucas, obrigada por compartilhar, por abrir mesmo, né, para os nossos contadores, para os nossos ouvintes aí, o que você tem feito, o que você tem usado na sua empresa contábil. Ia pedir só para você recapitular rapidinho quais são, então, as tecnologias que você tem usado e que tem feito a diferença aí hoje para você. Tá, então vamos lá, gente, rapidinho. As tecnologias que a gente está usando hoje. Primeiro, nível obrigações para otimizar envio de e-mail, controle de tarefas, enfim, uma série de coisas. Nível gestão financeira, fazer BPO financeiro, pode fazer que dá super certo, tá? Nível Docs para receber documentos e etc, enfim, muito bom. Wunderlist para controle de tarefas, coisas mais pontuais, coisas mais rápidas para você não perder o controle. Trello, e aí o Trello tem uma série de coisas que você pode utilizar, tá? Eu uso aqui mais na parte comercial e na parte de marketing, beleza? ClickSign para assinatura de contratos, e eu vou dar só uma dica para vocês que eu esqueci de dizer, viu, Mário? Só interrompendo rapidinho. Precisa colocar uma cláusula no ClickSign para você não ter problemas jurídicos, tá? E aí, de repente, se você quiser fazer, realmente você me pede que eu te dou essa cláusula, a gente pode até depois te mandar, Mari, e eu te mando e você disponibiliza para a galera, tá? Legal. A gente super recomenda também ClickSign, então é isso. Os contratos todos eu assinei com vocês via ClickSign. Isso aí, então vamos lá. isso aí. Google Suite, né? Que aí vem agenda, Google Drive, e-mail, etc. Servidores, eu indico você pensar em servidor nas nuvens, mas se você não tiver grana, faz servidor interno, como eu estou fazendo ainda. Betel Finance, que é o nosso o BPO financeiro, e o nosso Betel Tech, que é o nosso robozinho que a gente desenvolveu para fazer o encerramento da prefeitura de Fortaleza de forma automática. Eu acho que era isso. Mari, brigadão demais, estou à disposição de vocês sempre, contem comigo, tá? E vamos lá, vamos para frente. Até o Nibo Conference, né? Show. Lucas, mais uma vez, obrigada por tudo e tamo junto. Galera, se você tiver algum comentário, tiver alguma dúvida para o Lucas, coloque nos comentários, tá? Que a gente vai te ajudar a responder. E se você ainda não garantiu o seu Nibo Conference, estou aqui para te lembrar que faltam menos de 30 dias para o evento. Lucas vai estar lá conosco. Então, pessoal, vamos, porque tá chegando em cima. E você não pode ficar de fora de jeito nenhum. Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, nos dias 3 e 4 de setembro. Então, a gente se vê lá. Obrigada, muito, muito obrigada mais uma vez. Obrigada para você que está assistindo a gente. Quinta-feira a gente volta com mais conteúdo, mais novidade para você. E para você que está nos acompanhando até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like no vídeo. E faça comentários aí com sugestões também do que vocês querem ouvir mais, quais são os temas que vocês gostariam que a gente trouxesse mais aqui para os nossos web seminários e para os nossos vídeos toda quinta. Show? É isso, Lucas.
Até a próxima, até daqui a pouco a gente se vê pessoalmente no Nibo Conference. E é isso, pessoal. Beijo. Até quinta. Vamos com tudo. Valeu, um abraço.